Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Lac, com muito prazer, muita satisfação. Vamos continuar o nosso módulo, nosso curso de Direito Constitucional, módulo lá do Poder Executivo, e agora a gente vai trabalhar os artigos 85 e 86. O artigo anterior, nós trabalhamos as atribuições do presidente da República. Bacana, 10, né? Então lá são o quê? Todas as competências e atribuições que a Constituição atribuiu ao presidente da República. Na verdade, não é ao presidente, ao cargo de presidente. Tá? O cargo de presidente. E aquele que estiver investido no cargo deverá cumprir. Né? Professor, caso não cumpra, e aí? Caso não cumpra, né? Caso não cumpra aí, ele passará aí para o artigo 85 e 86, que trata da responsabilidade. Professor, responsabilidade, né? Significa dizer o quê? Que responde. Olha aí, ó, que responde. Responde, né? É claro, né? Normalmente as pessoas respondem em 3 esferas, né? Ó, esfera administrativa, ok? Esfera penal, ok? E esfera civil. Aí, são as 3 esferas, né, que determinada pessoa responde, né? Por exemplo, o servidor público normal responde pelas 3 esferas, né? E aí, professor, o presidente da República, né? Lembre-se que o presidente da República, ele é o chefe de governo e o chefe de Estado. Então, claro que a Constituição, a nossa Carta Magna, a nossa Constituição, trouxe situações aí específicas para quem estiver exercendo o cargo de presidente da República. E essas situações específicas, né, nós iremos explicar nessa aula, né? A tela está manchada aqui, ó. Deixa eu tirar aqui, ó. Pronto, né? Aí, ó, vamos lá, né? Então vamos aqui, né? Vamos lá. Artigo 85, tá bem claro, né? Olha só. São crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentem contra a Constituição Federal e especialmente contra, né? Então diz já o artigo 85, são crimes de responsabilidade, né? Professor, o que são crimes de responsabilidade? São crimes especiais. São crimes especiais atribuídos a determinadas pessoas. Então somente determinadas pessoas podem responder por crimes de responsabilidade. E nós iremos detalhar um pouco mais sobre isso. Por agora, você tem que ter crimes de responsabilidade, são crimes aí que atentam, são determinadas pessoas. Normalmente, o quê? Chefe de poderes, tá? Ou seja, né, o presidente da República, ministro do Supremo Tribunal Federal, procurador-geral, ministros de Estado e assim por diante. Então, crimes de responsabilidade é uma espécie de crime especial para determinadas pessoas, ok, né? Ó, são crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentem contra a Constituição Federal. Então, primeira coisa, para ele ser responsabilizado, para ele ser enquadrado em crimes de responsabilidade, ele deverá atentar contra a Constituição Federal. Por quê? Porque ele também deve ser o guardião, ele deve obedecer à Constituição Federal. É claro, se o presidente da República não obedecer à Constituição Federal, aí nós teremos aí dificuldades, né? Nós teremos problemas, né? Teremos problemas. Por que nós teremos problemas, né? Teremos problemas porque é o seguinte, a Constituição Federal, ele vai estabelecer o quê? Vai ter prerrogativa, vai estabelecer limites e atribuições para o presidente da República. Se ele não cumprir a própria Constituição da República, e aí? Virou bagunça, né? Especialmente contra. Ou seja, o legislador, o constituinte, ainda falou especialmente contra, olha só, os atos do presidente. Primeiro ato, né? Da existência da União, o livre exercício do poder legislativo, do poder judiciário, do Ministério Público, dos poderes constitucionais, das unidades da federação. Então, ele tem que respeitar, não pode atentar contra a existência da União, que é a federação, não pode atentar contra o livre exercício do poder legislativo, do poder judiciário, do Ministério Público, dos poderes constitucionais das unidades da federação, o exercício dos direitos políticos individuais e sociais, a segurança interna do país, a probidade na administração, a lei orçamentária e o cumprimento das leis e das decisões judiciais. Então ele não pode atentar contra nenhum desses itens, são 7 itens, né? E aí, professor? Aí o seguinte, vamos lá, parágrafo único, né?
Parágrafo único. Olha só. Esses crimes serão definidos em lei especial, que estabelecerá as normas de processo e julgamento. Ó. Então, esses crimes, ou seja, o que aconteceu? Né? Então, o artigo 85 da Constituição, ele definiu crimes de responsabilidade, ele definiu a abrangência desses crimes de responsabilidade e repassou o quê? O detalhamento do processo e do julgamento a quem? A uma lei especial. Ó. Esses crimes serão definidos em lei especial que estabelecerá as normas de processo e julgamento. Né? Professor, quais são, professor? Qual é essa lei? Né? Qual é essa lei? Está aqui. A lei é a Lei 10.079 de 1950, né? Olha aí, Lei 1079 de 10 de abril de 1950. Define os crimes de responsabilidade e regula o respectivo processo de julgamento. Ó, processo e julgamento. Então, ele define os crimes, né? E ele regula o processo de julgamento, né? Professor, como é que vai ser essa aula? Essa aula nós teremos duas etapas, né? Primeiro, nós iremos fazer uma leitura detalhada, uma leitura com bastante atenção dos artigos 85 e o artigo 86, e depois eu vou fazer uma explicação mais aprofundada. Inclusive, nós iremos utilizar muito o quê? A própria lei 10.079. Por hora, vocês têm que definir o seguinte, o presidente da República ele vai responder por crimes de responsabilidade. Ele não é um cidadão comum quando no exercício do cargo. Né? Ele tem atribuições constitucionais, ele é o chefe de governo e ele é o chefe de Estado. Por hora, vocês têm que saber o seguinte, que os crimes de responsabilidade estão previstos na Lei 10.079. Depois do artigo 86, nós iremos detalhar bastante aí, nós vamos aprofundar lá na lei 1079 de 1950, né? Então, pela ordem, artigo 86, né? Então, a gente vai estudar, vamos fazer a leitura seca dos dois artigos, artigo 85 e o artigo 86, e depois a gente vai fazer uma explicação aí com base, aí, com bastante subsídio aí na lei 10.079. Artigo 86, vamos lá. Então é o seguinte, o artigo 85 ele já falou, ó, são crimes de responsabilidade. Beleza. Né, os atos do presidente da República que atentem contra a Constituição e especialmente contra, tem lá 7 itens, beleza. Tá? Aí o seguinte, né, o artigo 86 é o próximo passo. Como assim, professor, próximo passo? Vamos supor que o presidente da República, lá num vacilo, né, ele, né, atentou contra as leis orçamentárias, que está lá. Né? E aí? Aí pronto, ele cai no 86. Ó, admitida a acusação contra o presidente da República por 2/3 da Câmara dos Deputados, será submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal nas infrações penais comuns e perante o Senado Federal nos crimes de responsabilidade. Né? Então vamos ler de novo. Admitida a acusação contra o presidente da República por 2/3 da Câmara dos Deputados, será ele submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal nas infrações penais comuns ou perante o Senado Federal nos crimes de responsabilidade. Né? Então, aqui a gente vai detalhar isso aqui. Então, primeira coisa que você tem que entender, né? Então, você tem um presidente da República, né? Então, admitida a acusação, tá? Então, você tem aqui, depois a gente vai detalhar mais ainda, né? Então, nós temos aqui, ó, primeiro passo, ó, tá? Ó, a acusação, né? Ó, nós temos aqui, ó, a acusação. Beleza, né? Então, essa acusação aqui, ó, é o segundo passo. Ela tem que ser o quê? Admitida, tá? Admitida. Essa acusação, ela é admitida somente por 2/3, né? 2/3 da Câmara dos Deputados. Aí. 2/3 da Câmara dos Deputados, né? Beleza, tá aí, ó. Tem que ser admitida, né? E depois disso, né? Ele será submetido, ó, será submetido, né? Será submetido a julgamento, ó, a julgamento pelo Supremo Tribunal Federal. Beleza, né? Na onde? Nas infrações penais comuns, vamos colocar aqui, né? Ó, infrações
penais comuns. Beleza? E depois, nos crimes de responsabilidade. Tá? É claro, os crimes de responsabilidade norteado pela 1079 de 50, né? Beleza, tá aí, né? Pronto, né? Isso aí é o caput de 86. Mas tem muitos detalhes aqui, né? Ó, crimes penais comuns, calma, né? Calma. Agora, vamos lá, tem muita coisa aqui. Vamos ler logo o parágrafo primeiro, que eu quero ler logo os parágrafos aqui, depois a gente vai fazer uma explicação mais aprofundada. Uma parte depende da outra, né? O presidente ficará suspenso de suas funções. Depois o quê? Que é admitida a acusação, tá? Aqui, primeiro, nas infrações penais comuns, se recebida a denúncia ou queixa-crime pelo Supremo Tribunal Federal. Olha, se recebida a denúncia, né? Se recebida. Professor, infrações penais comuns, tá? Anotem aí. No exercício do cargo. No exercício do cargo. Então, durante o exercício do cargo, se o presidente da República, tá? O presidente da República cometer alguma infração penal comum, e se essa infração penal comum for admitida por 2/3 da Câmara, né? Tá certo? Será submetida a julgamento do Supremo Tribunal Federal, se o próprio Supremo Tribunal Federal receber a denúncia ou queixa pelo Supremo. Se receber essa denúncia, o processo admite, né? Nesse caso, ele ficará suspenso, né? Calma, né? Nos crimes de responsabilidade, após a instauração no processo pelo Senado Federal. Falei, ó. Nos crimes de responsabilidade, após a instauração. Nesse caso aqui, né, nós tivemos aqui, né, 2 casos, né, na nossa República, né? Tivemos aqui o primeiro caso, Fernando Collor de Mello, também lembro muito bem. Fernando Collor de Mello, ele teve um rito super sumário, né? Super rápido, né? Que inclusive é o seguinte, né? Depois lá do julgamento do Supremo Tribunal Federal, né? Do crime de responsabilidade, o processo foi para o Supremo Tribunal Federal e no Supremo Tribunal Federal ele foi absolvido, exatamente. Isso aí, professor, exatamente, aconteceu isso. E o segundo caso foi da Dilma, né, presidente Dilma. O que acontece, né? Aí a gente vai detalhar mais esse negócio, vamos detalhar mais essa situação, depois vamos fazer a leitura novamente do dispositivo, isso para fixar o conteúdo, né? No caso da Dilma foi a mesma coisa, né? Foi admitida, né, lá o pedido de impeachment, né, por um crime de responsabilidade. Na verdade, foi um crime de responsabilidade que atentou contra as leis orçamentárias, que foi chamado as pedaladas fiscais, né? O que aconteceu? Foi instaurado, né, o processo. Então, logo depois aqui da aprovação de 2/3, né, ela foi notificada e ela foi afastada, né? Ela foi afastada de suas funções, né, por força do artigo 86, parágrafo 1º, né? Então, isso aqui são crimes de responsabilidade, né? Então, é o seguinte, nós estamos falando de 2 blocos aqui. Ó, penais comuns, aí, ó, penais comuns, e crimes de responsabilidade previsto na Lei 1079 de 1950. Tá? Então, o que acontece? Né? Na prática, eu digo para vocês que é a probabilidade de acontecer mais isso aqui. E tem ritos específicos em relação a isso. Né? Calma, a gente vai aprofundar, a gente vai falar de imunidade, vamos falar de prerrogativas. Né? Essa aula aqui é uma das aulas que eu mais gosto de explicar esse assunto. Né? Vamos lá. Parágrafo 2º. E é o seguinte, eu sou um cara muito fiel à letra da lei, né? Muito, porque aqui explica muita coisa. Né? Se decorrido o prazo de 180 dias, o julgamento não estiver concluído, cessará o afastamento do presidente sem prejuízo regular do prosseguimento do processo. Né? Ou seja, voltando aqui, né? Então o constituinte aqui foi muito sábio. O que ele falou? Ele colocou, nós temos 2 hipóteses de suspensão, né? O afastamento aí, preventivo ali do presidente da República. Não, o presidente ficará suspenso de suas funções, né? Aí, o parágrafo 2º, ele fala, ficar suspenso por quanto tempo? 180 dias, né? Aí. Professor, 180 dias, o Supremo Tribunal Federal não concluiu, né, o julgamento da infração penal comum, ou o Senado Federal não concluiu a apuração, tá, o julgamento
do crime de responsabilidade, o que acontece, né? Ele retornará às suas funções, né? Professor, por que o afastamento de 180 dias? Muito simples, né? O cara é muito poderoso, né? Então, o que acontece? Há esse afastamento preventivo de 180 dias, né? Para dar maior segurança jurídica ao processo. Agora, ele não pode ficar afastado ad eterno. Então, o Constituinte definiu claramente 180 dias. Então, nós temos aqui quantas hipóteses de afastamento? 2 hipóteses. Primeiro, infrações penais comuns, beleza, né, de atos cometidos no exercício do ato, né, no exercício da sua função, ou se ele cometer crime de responsabilidade previsto pela Lei 10.079. Bacana, vamos lá. O parágrafo 2º, ele fala, são 180 dias. Professor, e como é que fica o processo? Ele será suspenso? Não. O processo ele vai continuar o seu julgamento regular do processo por tempo que seja necessário. De novo, se decorrido o prazo de 180 dias, o julgamento não estiver concluído, cessará o afastamento do presidente sem prejuízo regular do prosseguimento do processo. Parágrafo 3º. Enquanto não sobrevier sentença condenatória nas infrações comuns, o presidente da República não estará sujeito à prisão, né? Ou seja, não cabe prisão em flagrante, não cabe prisão preventiva do presidente da República, olha aí. Enquanto não sobrevier sentença condenatória nas infrações comuns, o presidente da República não estará sujeito à prisão. Primeiro, infrações comuns. E aí, você tem que entender o seguinte, afastamento do presidente, 2 hipóteses. Nas infrações comuns, beleza? Nas infrações comuns, no exercício do seu cargo, a gente vai detalhar esse assunto. Beleza? Esse primeiro ponto. E segundo, em crimes de responsabilidade. Vamos supor que ele cometeu um crime comum, tá? Vamos supor que ele cometeu um crime comum, ele teve a denúncia, ou a Câmara dos Deputados aceitou essa denúncia. O que acontece? Ele não está sujeito à prisão preventiva nem prisão em flagrante. Ele somente poderá, enquanto não sobrevier a sentença condenatória. Essa sentença condenatória será de quem? Do Supremo Tribunal Federal. O presidente da República não estará sujeito à prisão. É uma prerrogativa, é uma imunidade importantíssima do presidente da República, né? Outro dispositivo muito importante, né? Vem comigo aqui. O presidente da República, na vigência de seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções, né? Isso aqui é uma imunidade muito grande, né? Então, o que acontece? O presidente da República, né? Vamos supor, lá no seu momento de lazer, né? Na sua família, né? Tá lá, não está exercendo o cargo de presidente da República, lá no aconchego da sua casa de campo, né? Vamos supor, né? Lá na sua casa de campo, né? Eu até evito falar, né? De atuais e ex-presidentes para evitar qualquer tipo de comentário na minha aula, né? Supor, né? Ele tem que ser impessoal nessa hora, né? Lá no seu aconchego com a sua família, ele vai lá e se desentende com o jardineiro da sua casa, lá da sua casa de campo. E lá ele vem perder a cabeça, né? E pum! Né? Ele venha cometer aí uma violência aí que resulte em morte, né? Do jardineiro. E aí, professor? Aí o seguinte, eu pergunto, está no exercício do cargo? Não, não está. Esse crime que ele cometeu, essa infração, é uma infração penal? Primeira pergunta, é uma infração penal? Sim, é uma infração penal. Beleza, né? É uma infração penal. Ok. Segunda pergunta, é no exercício do cargo? Não. Se for no exercício do cargo, essa denúncia tem que criar essa acusação, tem que ser aceita essa acusação lá onde? Lá na Câmara dos Deputados por 2/3, se for no exercício do cargo ou crime. Tá? Se não, cai aqui no parágrafo 3º, quarto, né? O presidente da República, na vigência do seu mandato, ele está lá, não pode ser responsabilizado por atos estranhos do exercício de suas funções. Então, ele vai esse crime que ele cometeu fora do seu exercício do seu cargo, né, ele ficará suspenso até o término do seu mandato, tá? Até o término do seu mandato. Então, até o término do seu mandato, ele fica suspenso. Depois ele vai responder
por essa infração penal, né? Por que é isso? Isso aqui é uma prerrogativa, né? Uma prerrogativa para o exercício do cargo, né? Porque, acima de tudo, ele é o quê? O chefe de Estado, é o chefe de governo, né? Bacana, então tá aí. Então, o artigo 85 e 86 são isso, né? Mas e aí, professor? Se eu parar o vídeo agora, cara, você não estará preparado, não ficará competitivo. Tem muito mais coisas aqui. Com base nisso tudo, agora a gente vai detalhar. Primeira coisa, né? Vamos lá. Lei 10.079 de 1950, né? Lá diz o seguinte, ó, os crimes definidos nesta lei, ainda quando simplesmente tentados, atenção, né? Não precisa ser consumado o crime, ó. Os crimes definidos nessa lei. Quais são esses crimes? Esses crimes não são crimes de infração penal comum. São os crimes de responsabilidade. Vamos falar dos crimes de responsabilidade agora, tá? Então, o que acontece? Ó, ainda quando simplesmente tentados. Ou seja, não precisa estar consumado. Se ele tentou contra a Constituição da República, pronto. É o suficiente, né? É o suficiente, né? São passíveis de pena de perda do cargo. Isso, é perda do cargo, no caso do impeachment, né? Com inabilitação até 5 anos para o exercício de qualquer função pública imposta pelo Senado Federal nos processos contra o presidente da República ou ministros de Estado, contra os ministros do Supremo Tribunal Federal ou contra o Procurador-Geral da República, né? Então, os processos de impeachment são contra, atenção, ó, crimes de responsabilidade. Tá? Lei 1079 de 1950. Primeiro, né? Ó, presidente. Segundo, ministros. Escreve bonitinho, professor. Terceiro, escrever bonitinho, né? Ó, ministros do Supremo Tribunal Federal. Quarto, Procurador-Geral da República. Aí. Então, são essas pessoas que estão sujeitos, né? Estão sujeitos aí ao processo de impeachment, né? Tá? Essas pessoas aqui estão sujeitas ao processo de impeachment, né? E aí, professor, pela simetria, né? Os governadores também estão sujeitos, os prefeitos também estão sujeitos, né? E nós temos que ter essa simetria, crimes de responsabilidade, né? Então, de novo, os crimes definidos nesta lei, ainda quando simplesmente tentados, ou seja, não, tentados, né? Não precisa estar consumado o fato, são passíveis de pena de perda do cargo, penas, né? Ó, perda do cargo, beleza, né? Além da perda do cargo, ele vai ficar o quê, ó? 5 anos, né? Ó, inabilitação dos direitos políticos por 5 anos. Beleza, aí, ó, 5 anos, né? Coloquei aqui entre parênteses porque para presidente da República são 8 anos, né? Entenderam aqui, gente? Calma, estamos falando agora dos crimes de responsabilidade, tá? Tá, primeiro eu gosto de dar uma geral, depois nós vamos detalhando, né? Ok? Fechou aí? Então você já sabe quem está sujeito aos crimes de responsabilidade. E são 2 penas cabíveis aqui, né? Então os crimes de responsabilidade, eles terão aí, né? Eles terão o quê? Eles terão aí poderão ser condenados em 2 hipóteses, né? Ixi, ficou pior, né? 2 hipóteses, né? Primeiro, perda do cargo ou inabilitado dos seus direitos políticos por 5 anos. Para artigo 3º, a imposição da pena no artigo anterior não exclui o processo e julgamento do acusado por crime comum. Na justiça ordinária, nós temos das leis de processo penal, né? A imposição de pena referida, né? Então, por que acontece? São 2 coisas diferentes aqui, né?
São duas coisas diferentes. Com licença, meu amigo, minha amiga, eu sou o professor Lac. Inicialmente quero pedir desculpas por ter interrompido os seus estudos, mas essa aula é uma aula demonstrativa aqui do site Lac Concurso. Quero dizer para você o seguinte, que você pode assistir o restante dessa videoaula, você pode ter o material de apoio dessa videoaula e muito mais no nosso curso completaço pré-edital para o INSS. Valor do curso? O valor do curso custa 10 parcelas de R$ 45,00. E nós temos uma promoção. Essa promoção aqui, até o dia 3/6, ela custa 10 parcelas de R$ 30,00, né? Mas vamos fazer o seguinte, você que está assistindo esse vídeo, até para prestigiar, até uma forma de amenizar aí a interrupção do seu vídeo, você vai falar o seguinte, olha, você vai entrar em contato, você vai clicar aí, tem um link aí do WhatsApp, você vai falar o seguinte, eu quero a promoção, eu quero o código promocional do curso pré-edital do INSS que o professor Lac falou no vídeo. Então tem um link aqui embaixo, tá? Tem um link aqui embaixo de um WhatsApp, você vai direto para o atendimento. Lembra-se que o atendimento tem horários comerciais de atender e ali vai te fornecer um link para você pagar aí 10 parcelas de R$ 30,00. Cara, um curso super competitivo, é um curso na qual nós estamos nos dedicando muito. Inclusive, no último concurso, 2016, eram 2.200 vagas, salvo engano, e nós tivemos 204 pessoas, alunos, que nós ajudamos a ser aprovado nesse concurso. 204 pessoas. Cara, então o curso nosso é muito bom, é o melhor custo-benefício. Eu peço para vocês aí um voto de confiança. Meus amigos, um forte abraço, espero vocês. Tchau, tchau.